E dentro da programação dessa semana especial, né, dentro desse Purple Day, que na verdade está sendo uma semana inteira de conscientização sobre epilepsia, a gente vai conversar com a neurologista infantil, doutora Luciana Carriço, para falar sobre epilepsia na infância. O que é que os pais precisam saber sobre diagnóstico, sobre tratamento, sobre os sintomas, sobre tudo. A gente vai conversar hoje com a doutora Luciana Carriço. Tudo bom, doutora Luciana? Oi, Ju, tudo bem? Importante demais, né? Levar informação sobre epilepsia para a população. E eu queria começar, doutora Luciana, exatamente sabendo, para que você explicasse para os pais o que é epilepsia. Tem muita gente que acha que epilepsia é só aquela convulsão, mas não é, né? Então explica o que é epilepsia. Tá. A epilepsia é uma doença cerebral que o indivíduo que tem epilepsia, ele tem uma predisposição maior a ter crises epilépticas. E aí a gente considera epilepsia quando esse indivíduo tem, no mínimo, 2 crises epilépticas com 24 horas de intervalo entre elas, no mínimo 2 crises epilépticas. Esse é o conceito mais redondinho. Existem algumas questões em paralelo, mas em situações menos frequentes. O que importa são 2 crises com 24 horas de intervalo. Importante, não causadas por uma outra questão sintomática. Por exemplo, um paciente que tem uma meningite, cursa com crise epilética, aí não é epilepsia. Essa crise foi secundária à meningite. Uma hipoglicemia com a crise epilética, aí foi secundária à hipoglicemia. Então, essas situações a gente chama de crises epiléticas sintomáticas. A epilepsia é quando a pessoa tem sem nenhuma causa aparente. Estatisticamente falando, é uma doença muito prevalente, a epilepsia? É considerável, os dados mundiais, a prevalência é de 0,5% a 1% da população. Como, de modo geral, quando a gente vai falar de estatística, quando a gente vai ver dados brasileiros, é sempre mais difícil da gente ter essa informação mais fidedigna, mas a gente tem locais no Brasil onde a gente tem dados e a prevalência de São Paulo, no Sul, e aí os dados, em média, são 12 pacientes, 12 indivíduos a cada 12 casos a cada 1.000 indivíduos. 12 pessoas cursam com epilepsia num grupo de 1.000 indivíduos. Uhum. E quais são as causas, doutora Luciana, da epilepsia? E existem algumas possibilidades, algumas causas menos frequentes, mas sempre tem que ser investigadas, as causas estruturais. Então, quando você tem alguma alteração, alguma lesão cerebral, quer você tenha nascido com ela ou que você tenha desenvolvido ao longo da vida. Eu vou tomar como base o que eu comentei há pouco, a meningite. Então, se a pessoa tiver meningite e cursar com crise epilética, você vai entender que aquela crise foi sintomática. Mas se você teve meningite e ficou com sequelas, ficou com lesão permanente, e aí desenvolver crises ao longo da vida de forma crônica, a gente vai considerar que é uma epilepsia secundária a essa meningite. Mas aí, nesse caso, na verdade, entra como uma causa infecciosa, já que a meningite é uma infecção. Então, uma das causas são essas, infecciosas, como eu estava falando, estrutural, é quando você já nasce com a lesão. Por exemplo, uma malformação cerebral, isso termina sendo mais comum, e essa lesão aumenta a sua predisposição a ter crise. Causas genéticas também mais raras, mais algumas síndromes epiléticas de origem genética. E, de modo geral, assim, no dia a dia, quando você vai investigar, termina sendo de causa desconhecida. Você procura causas estruturais e não encontra, e é apenas porque esse indivíduo tem uma predisposição maior a desenvolver essas crises. Mas a gente tem que tentar encontrar essa etiologia, mesmo entendendo que muitas vezes você não encontra isso de forma clara e entra nessa etiologia desconhecida, ou seja, que você não encontra a causa e que no final das contas é uma questão mesmo de bioquímica, de funcionamento cerebral, que você tem uma predisposição, mas você não tem como quantificar isso, ou avaliar isso, ou chegar na informação mais precisa do porquê dela ocorrer. E você falou assim, né, que tem as crises epiléticas. Quais são os tipos de crise? Ou é tudo igual? Crise epilética é igual
A convulsão é também uma crise epilética? Explica É, é. esses tipos, né? Como é que a epilepsia ela pode se apresentar? Isso aí termina sendo uma informação muito relevante, porque no dia a dia as pessoas não conhecem esses termos. Claro que para o leigo não é relevante, mas a crise epilética é o nome que engloba todos os tipos de crise. Então, você pode ter várias manifestações, vários tipos de crise, e por isso que, inclusive, na suspeita, a pessoa precisa passar com o especialista para tentar entender se aquilo ali é uma crise ou não. A convulsão, que você citou, é um dos tipos de crise epilética, aquele que as pessoas claramente reconhecem, é uma crise generalizada, ou seja, no corpo todo, e tônico-clônico generalizado. A pessoa fica rígida, se batendo e no corpo todo de uma vez. Esse fica muito nítido e fácil de reconhecer. Mas essa convulsão é esse tipo de crise epilética. Aí você tem vários outros tipos de crises epiléticas. De modo geral, a gente divide como crises focais e crises generalizadas. Então, focais são crises onde você tem no foco, uma parte do corpo. Então, por exemplo, uma pessoa que para, vira o olho, isso por si só pode ser a crise, com a parada comportamental, com desvio do olhar, às vezes um piscamento ocular, palpebral, ou um movimentozinho da boca, um desvio da boca, ou um movimento de mão, um movimento rítmico de mão, de pé. A ideia é que seja em uma parte ou que comece em uma parte e que depois evolua para o resto e até termine numa generalizada. Mas esses são crises focais. A crise generalizada, como eu já expliquei, é a primeira, que é a considerada chamada convulsão. Mas dentro das crises focais, então você tem vários tipos de manifestações e muitas vezes se torna mais difícil para quem não conhece, porque por vezes são manifestações mais sutis. Esse de parada comportamental, por exemplo, termina sendo uma coisa que volta e meia as pessoas não da área ficam mais atentas porque já reconhecem como uma possibilidade de uma crise epilética. E aí entra também como diagnóstico diferencial, porque existem as paradas comportamentais, como crises focais, mas existem também as crises de ausência, que muitas pessoas falam até na ausência como se não fosse uma epilepsia, e é uma epilepsia, é uma crise generalizada. A pessoa perde o nível de consciência, desconecta, dura segundos e depois volta no que estava conversando. Mas é uma crise generalizada, é um tipo de epilepsia. Todas essas caracterizações que eu fiz, né, esses tipos de crise, essas semiologias de crise, um marco também, um dado relevante, é o tempo de duração. Então, são coisas que a gente considera paroxística. Começa abruptamente, termina abruptamente, e, em geral, dura segundos a poucos minutos. Em geral, dura aí 3 minutos, quando muito, 5 minutos. Quando passa de 5 minutos, aí tem uma outra repercussão, a pessoa tem que ser levada já para pronto atendimento, porque já há uma possibilidade maior de que essa crise não cesse sozinha. De modo geral, elas cessam sozinhas. Doutora Luciana, eu quero saber também como é que é o diagnóstico, mas antes disso, me veio aqui uma dúvida. Tem crianças que têm convulsão, têm uma crise epilética em virtude da febre. Pode se tornar uma epilepsia, uma convulsão dessa? Pode, mas num menor número de casos. Então, assim, as crises febris são consideradas uma outra condição, não é epilepsia, são crises epiléticas febris. Elas cursam num período de vida aí mais comum, que pode ocorrer até de 6 meses, mas em geral 1 ano, até 5 anos de idade, às vezes também extrapola um pouco até 6 anos de idade. Então, você tem uma predisposição maior até a crise em vigência de febre. De modo geral, a criança que apresenta uma convulsão febril, ela apresenta uma vez, 2 vezes na vida, 3 vezes na vida, algumas recorrem mais, então tem mais eventos. Mas elas costumam ser autolimitadas, ou seja, cursam nesse período de tempo, nessa idade, e aí depois disso é menos provável que a pessoa desenvolva. Isso é o mais comum. Então, convulsão febril não é igual a epilepsia.
Mas existe sim algumas condições em que, passado desse período, a pessoa desenvolve crises, até um pouco depois de 8 anos de idade, 10 anos de idade, ou mais comumente lá no início da vida adulta. Ou seja, mas aí desenvolvendo crises epilépticas não febris, não com febre. Aí claramente um quadro de epilepsia, com a recorrência, como a gente já falou. Mas a convulsão febril parece estar associada, em alguns casos, à epilepsia, em outro momento da vida, mas é o menos comum. Sei. Vamos falar agora do diagnóstico, principalmente dessas crises que não são tão características, como você falou, porque imagino que deve ser bem difícil, né, para um pai e uma mãe conseguir identificar e associar aquilo ali à epilepsia. O diagnóstico, a gente tem que tomar bastante tempo com escutar a pessoa, né, que traz a criança, que a gente está falando da criança, mas obviamente quando adulto é quem viu, quem acompanhou ou que a pessoa souber trazer de informação. Mas o que dá o diagnóstico de epilepsia é a clínica, é a história clínica. Então, é o que você me fala, é o que você gravou no vídeo, no celular, e assim eu consigo ver como foi esse evento. Então, é a descrição clínica que vai me dizer se é ou não é. Mas existem várias situações em que, mesmo assim, com essa conversa, não se pode chegar a um diagnóstico claro, deixa dúvidas. Já uma vez que eu falei que muitos casos são de apresentação mais sutil, às vezes é mais discreta, às vezes se confunde com outras coisas. E então, muitas vezes, deixa dúvida se é ou não é crise. Nesses casos, o que, é que a gente faz? Obviamente, orienta, né, para os próximos casos, se a gente conseguir observar. Mas existe também um exame que pode nos ajudar, obviamente depende muito da frequência dos eventos, não é sempre que esse exame é indicado, mas é o videoeletroencefalograma. O videoeletroencefalograma é um estudo que faz o registro da clínica, ou seja, o que o paciente apresenta, e o eletro ao mesmo tempo. Eu estou falando desses casos duvidosos, para a gente tentar pegar no momento de crise e conseguir avaliar melhor. Mas, de maneira geral, não é isso que a gente faz na rotina. A gente faz um eletroencefalograma na rotina e ele vai nos dar informações adicionais aí para saber se tem alteração, que são as anormalidades epiléptiformes, saber se é focal, se é generalizada. Mas, volto a dizer, esse eletroencefalograma é para quem está investigando importantíssimo, porque ele vai me auxiliar na avaliação, mas ele não vai dar diagnóstico. Ele vai complementar. Eu posso pegar um eletro, está normal, e pela clínica eu ter entendido que esse indivíduo tem epilepsia. Então, às vezes, a gente precisa até repetir eletros para saber se em algum momento a gente consegue pegar essa informação e se complementa a nossa avaliação. Então, o diagnóstico é clínico, mas esses exames são exames complementares que, a depender da situação, a gente, em geral, pede o de base, o eletroencefalograma de rotina, que já nos auxilia bastante, mas a depender da situação, a gente pode precisar de um videoeletroencefalograma. Isso eu estou falando do diagnóstico clínico, mas complementando ainda os exames que a gente solicita, o eletro de rotina a gente solicita, e a ressonância magnética encefálica, porque a ressonância a gente está tendo como objetivo ver o cérebro, a estrutura cerebral, para saber se eu tenho alguma alteração nesse cérebro, alguma lesão, como eu falei lá no início, que algumas epilepsias são de causa estrutural, para saber se tem alguma alteração lá que gere que justifique essas crises. Então, os exames de partida são esses. E esse paciente que é diagnosticado com epilepsia, ele apresenta alguma comorbidade ou geralmente, eu digo se não estiver sendo tratado, né? Ou geralmente ele consegue levar a vida tranquilo? Olha, de modo geral, o paciente apresenta uma boa evolução e não apresenta outras situações em paralelo. Comorbidades são isso, né? Quando a gente apresenta um evento, uma patologia, uma doença e outras situações em paralelo, outra doença em paralelo. Então, de modo geral, esse paciente evolui bem. Inclusive, na classificação antiga, a gente chamava de um quadro benigno, de uma epilepsia benigna. Isso mudou
o conceito agora, o termo usado é autolimitado, por entender que é uma situação que tem início e tem um período aí para acabar e evoluir bem, sem outras questões, né, em paralelo. Mas quando existe, a gente tem que estar, sim, todo paciente com epilepsia, mesmo que esteja bem controlado, que não esteja apresentando mais crises com a medicação, a gente tem que estar atenta para outras situações que são, por exemplo, quadros de ansiedade, em alguns casos aí mais adolescência, adulto. Na infância a gente não vê tanto quadros de depressão. O que a gente fica mais atento na infância são para dificuldades de aprendizagem. Então, as dificuldades de aprendizagem às vezes cursam com a epilepsia, pela epilepsia por si só, ou às vezes até como algum efeito colateral de medicação, se a medicação antiepilética de alguma forma interferir nisso, inclusive que às vezes acontece é sonolência, às vezes a medicação causa sonolência, e aí termina gerando outras dificuldades, como por exemplo na aprendizagem a pessoa não tem uma dificuldade de aprendizagem por si só. Mas a pessoa pode sim ter uma dificuldade de aprendizagem, pode ter algum transtorno, pode ter algum TDAH, por exemplo, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, em paralelo à epilepsia. Então, nós que acompanhamos os pacientes com epilepsia temos que estar atentos para isso. Mas eu lhe diria que, assim, na prática médica, no dia a dia, não são situações que a gente vê de forma tão rotineira. Pode acontecer, a gente tem que estar atento, mas, de modo geral, esse paciente evolui bem. Só tem uma condição que a gente... Desculpa, caiu aqui o fone. Só tem uma condição que a gente orienta a ter muito cuidado na epilepsia, que é a água, a atividade da água. Então, a pessoa vai tomar banho de mar, tomar banho na piscina, tomar banho numa lagoa. Então, existe esse cuidado redobrado, isso a gente já tem com qualquer criança, mas um cuidado maior, exatamente por não saber se a pessoa vai ter uma crise epiléptica, quando ela vai ocorrer. Então, ela pode ocorrer em qualquer momento, e se ela ocorrer, a pessoa, se não bem assistida, pode, por exemplo, ter um afogamento. Se a pessoa tiver uma crise epilética na água. Mas fora isso, em geral, a evolução é boa. Mas a gente tem que estar atento para essas comorbidades, sim. Elas são muito importantes. Ótimo. Doutora Luciana, e os prognósticos, né, para esse paciente? O prognóstico vai depender muito de algumas situações. Por exemplo, da causa. Então, se eu tenho um motivo ali, uma lesão estrutural, se foi pós-infeccioso, se foi em função de um quadro autoimune, uma doença autoimune, como eu falei lá atrás, algumas dessas situações, a genética, a depender do que eu tenho como base, o prognóstico vai ser melhor ou pior. Eu lhe diria que na maioria dos casos, de modo geral, nesses pacientes autolimitados, que evoluem com um quadro que controlam bem a crise, controlam facilmente com medicação, ou tem uma crisezinha aqui, outra acolá, assim, poucas vezes. Em geral, esse prognóstico é muito favorável, né? E também depende, se eu tenho alguma comorbidade aí em paralelo, então essa minha evolução ao longo da vida depende da situação de cada um. A começar pela causa, e se há essa causa conhecida, e do controle de crise. Então, de modo geral, o prognóstico é favorável, mas, por exemplo, se a gente for entrar naquela porcentagem de pacientes que não controlam facilmente, ou seja, 30% dos casos que não controlam com a medicação, que são as consideradas a epilepsia refratária, que você precisa entrar com 2 medicações, no mínimo, mas aí 3, 4 medicações, que a gente chama de politerapia, aí esse prognóstico é mais difícil, porque a cada medicação nova que se acrescenta, a chance de controle de crise é mais reservada, digamos assim. E aí esse paciente evoluindo com crise ao longo da vida, com crises frequentes, você tem uma chance maior de gerar mais alteração nesse desenvolvimento, comprometer esse desenvolvimento e assim piorando o prognóstico desse indivíduo.
para esses pacientes que têm crises de difícil controle. A gente vai ter uma entrevista só sobre isso, né? E a gente Olha vai só. poder falar mais e entender mais, porque cada paciente precisa dessa orientação certa, né, doutora Luciana? Isso que a gente conversou são dados bem genéricos, né? Tudo isso depende muito dos pormenores de cada um e da história de cada um e da evolução clínica de cada um. Mas então, só para a gente terminar, uma mãe, um pai que estão assistindo aqui, percebeu algo no seu filho ou já tem esse diagnóstico de epilepsia? Com o tratamento, a maioria dos casos, como você já falou, tem cura, né, doutora Luciana? Tem cura, a depender, como eu falei, da condição de cada um, né? E aí a cura a gente considera para tratamento de epilepsia, são 2 anos de tratamento. Então, são 2 anos, desculpa, são 2 anos usando medicação e sem crise, sem nenhuma crise epilética. A gente tem que ter 2 anos livre de crise. Então, após passado esses 2 anos livre de crise, que aí o médico vai avaliar se há condições de ir reduzindo medicação gradualmente. Aí, após o paciente estar sem nenhuma medicação, aí você passa mais um período sem crise, sem medicação, para você considerar que ele está curado. Doutora Luciana, muito obrigada. É muito bom sempre conversar com você, essa maneira clara que você tem de explicar temas que não são tão claros, né? Que não são assim íntimos para a maioria da população, e eu me considero nesse meio aí, e você explica tudo de uma maneira tão clara. É muito bom me entrevistar, e a cada entrevista a gente sai entendendo mais sobre essas questões relacionadas à neurologia. Obrigada, Ju. Obrigada pelo convite. Eu espero ter conseguido colaborar aí nessa semana que é tão importante, que é a semana da divulgação, né, internacional de epilepsia, porque a gente precisa falar sobre epilepsia, porque ela existe, e porque muitas pessoas que apresentam às vezes não sabem que tem, ou alguns que têm, infelizmente a sociedade ainda traz muito preconceito. Isso não é uma situação que ninguém escolhe ter, mas no momento que a gente tem, como qualquer outra doença, a gente tem que cuidar do melhor modo possível, acolhendo essa pessoa. Muitas vezes isso gera muito medo, muita angústia para as famílias, principalmente porque a gente não sabe quando a crise pode ocorrer, se ela vai ocorrer novamente. Então é muito importante a gente falar sobre isso, e a ideia do Propose Day é isso, é informar para diminuir aí digamos, as situações de desconhecimento sobre a situação, e também por causa de preconceitos mesmo, em trabalhando isso, tanto passando informação para quem precisa, como também passando informação para quem não precisa, mas que é importante entender e sempre que possível acolher, ou pelo menos respeitar essa outra pessoa, para que ela Verdade. tenha os mesmos direitos que todos temos, né?